traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas nada disso foi o fim, foi o começo do plano de Deus. Esta é a história de José, o jovem que saiu do fundo do poço para se tornar o homem mais poderoso do Egito, logo abaixo do faraó. Uma jornada de dor, fé e redenção, onde cada lágrima foi uma semente do propósito divino. Prepare-se para conhecer a incrível saga de José do Egito. Tudo começa em Canaã, na casa de Jacó e seus 12 filhos. José, o penúltimo, era o favorito. Como a Bíblia nos conta, em Gênesis 37, Jacó amava José mais do que a todos os outros, porque era o filho de sua velhice. E para demonstrar esse amor, fez para ele uma túnica especial, de várias cores. Essa túnica era um símbolo, um sinal visível do favoritismo do pai. Mas o que era um gesto de amor para Jacó, se tornou um gatilho de ódio para os outros irmãos. A inveja crescia a cada dia. E essa inveja explodiu quando José começou a ter sonhos. Sonhos que não eram comuns. Em um deles, ele via os feixes de trigo de seus irmãos se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. A mensagem era clara. Um dia, sua própria família o reverenciaria. Para os irmãos, isso foi a gota d'água. O sonhador, como o chamavam com desprezo, estava indo longe demais. O ciúme se transformou em fúria e a semente da tragédia estava plantada. Um dia, Jacó enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos e o rebanho. Foi a oportunidade perfeita que eles esperavam. Ao verem José se aproximando de longe, com sua túnica colorida, a conspiração começou. O ódio cego os levou a planejar o pior. Eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, e matemo-lo, disseram uns aos outros. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica e o jogaram numa cova vazia, um poço seco no meio do deserto. Por um momento, o destino de José parecia selado. Mas Rúben, o irmão mais velho, interveio para poupar sua vida. E em seguida, Judá teve outra ideia. Por que sujar as mãos de sangue? Em vez de matá-lo, por que não lucrar com ele? E assim, quando uma caravana de mercadores ismaelitas passou, eles tiraram José do poço e o venderam por 20 moedas de prata, o preço de um escravo. O menino amado por seu pai foi traído por seus próprios irmãos e levado para uma terra estranha, o Egito. Ao chegar no Egito, José é comprado por Potifar, um homem importante, o capitão da guarda do faraó. Para muitos, esse seria o fim da linha. Um escravo hebreu, sem família, sem esperança. Mas aqui, a narrativa muda. A Bíblia nos diz algo poderoso. O Senhor era com José. E por causa disso, tudo o que ele fazia prosperava. Sua integridade e competência eram tão evidentes que Potifar logo o colocou como administrador de toda a sua casa. José tinha encontrado favor mesmo na escravidão, mas a provação ainda não havia terminado. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a retidão de José, tentou seduzi-lo repetidamente. Todos os dias ela insistia, mas José se mantinha firme, leal a Deus e ao seu senhor. Um dia, ela o agarrou, mas ele fugiu, deixando seu manto para trás. Humilhada e furiosa, ela usou o manto como prova falsa e o acusou de ter tentado abusar dela. Potifar, sem questionar, mandou José para a prisão. Do status de administrador de confiança, José caiu novamente, agora para o lugar mais sombrio, a prisão do rei. Imagine a injustiça, a dor de ser acusado por algo que você não fez, depois de já ter sido traído e vendido. Era mais um poço, ainda mais fundo. Mas mesmo ali, nas profundezas da masmorra, a frase se repete: o Senhor estava com José. Deus não o abandonou. Ele concedeu a José a simpatia do carcereiro, que, vendo sua capacidade, entregou a ele o cuidado de todos os outros prisioneiros. José, mais uma vez, transformou a adversidade em liderança. O tempo passou, anos na prisão, até que um dia 2 novos prisioneiros chegaram,
o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e ninguém conseguia interpretá-los. José, percebendo a angústia deles, se aproximou. Com a sabedoria que vinha de Deus, ele interpretou os sonhos. Para o copeiro, a restauração ao seu cargo em 3 dias. Para o padeiro, a execução. E exatamente como José disse, aconteceu. Antes de ser libertado, José fez um único pedido ao copeiro: lembra-te de mim quando tudo te for bem, e rogo-te que uses de compaixão para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me tires desta casa. Mas o copeiro, de volta ao conforto do palácio, esqueceu. José foi deixado para trás, na escuridão da prisão. 2 longos anos se passaram. 2 anos de espera, de silêncio, de fé testada ao limite. Até que, uma noite, o próprio Faraó teve um sonho. Na verdade, 2 sonhos enigmáticos. Ele viu 7 vacas gordas e belas saindo do rio Nilo. Mas logo em seguida, 7 vacas magras e feias subiram e devoraram as gordas. Depois, ele sonhou com 7 espigas de cereal cheias e boas, que foram engolidas por 7 espigas mirradas e secas. Faraó acordou perturbado. Ele convocou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu decifrar o significado. O reino inteiro estava em suspense. Foi então que a memória do copeiro-chefe foi despertada. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que havia interpretado seu sonho com precisão absoluta. Hoje me lembro das minhas ofensas, disse ele ao faraó, e contou sobre José. Imediatamente, José foi chamado. Tiraram-no às pressas da masmorra, trocaram suas roupas, e ele foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Faraó olhou para aquele ex-escravo, ex-prisioneiro, e disse: ouvi dizer que você interpreta sonhos. A resposta de José foi cheia de humildade e fé. Ele não tomou o crédito para si. Isso não está em mim, disse ele. É Deus quem dará ao faraó uma resposta de paz. Então José ouviu os sonhos e, com a revelação divina, explicou seu significado. Os 2 sonhos eram um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura e abundância que viriam sobre todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de uma fome tão severa que faria a fartura ser esquecida. E ele não parou por aí. José apresentou um plano. Ele aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e a nomeá-lo para governar o Egito, para que durante os anos de fartura ele recolhesse 1/5 de toda a colheita e a armazenasse para os anos de fome. O faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados. A sabedoria não era apenas na interpretação, mas na solução. Faraó olhou para José e disse aos seus servos: acharíamos porventura homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. E voltando-se para José, declarou: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Em um único dia, a vida de José foi transformada. Da prisão ao palácio, do poço ao poder, ele recebeu o anel de sinete do faraó, vestes de linho fino, um colar de ouro, e se tornou o governador de todo o Egito. O jovem sonhador, traído e esquecido, agora era o 2º homem mais poderoso da maior nação da época. O plano de Deus, que parecia tão distante e confuso, estava se cumprindo de forma espetacular. Os 7 anos de fartura vieram, e José administrou o armazenamento de grãos com maestria. Depois, como previsto, a fome chegou. E não apenas no Egito, mas em todas as terras vizinhas. E foi essa fome que trouxe de Canaã 10 homens em busca de alimento, os irmãos de José. Eles viajaram até o Egito, e ao chegarem diante do governador para comprar grãos, eles se curvaram. Com o rosto em terra, eles se prostraram diante do irmão que haviam vendido como escravo. O sonho dos feixes de trigo de tantos anos atrás estava se cumprindo diante de seus olhos.
e eles nem sequer o reconheceram. José os reconheceu, mas se conteve. Depois de testar seus corações para ver se haviam mudado, ele finalmente não aguentou mais. Em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, ele se revelou. Em meio a lágrimas, ele disse: "Eu sou José. Meu pai ainda vive?" O choque e o medo tomaram conta dos irmãos, mas José os acalmou com palavras de graça e perdão. E aqui está a chave de toda a história. Ele disse: "Não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos por me terem vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou à frente de vocês." E ele conclui com a frase que ecoa através dos séculos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." O menino rejeitado se tornou o salvador de sua família e de uma nação. A traição se tornou propósito, a dor se tornou poder, a prisão se tornou o palácio. A história de José nos ensina uma lição poderosa. Deus é soberano sobre as nossas circunstâncias. Ele pode pegar a injustiça, a dor e a traição que sofremos e transformá-las em peças de um plano muito maior, um plano de redenção e propósito. Mesmo quando você está no fundo do poço, quando se sente esquecido e abandonado, Deus está trabalhando nos bastidores, escrevendo a sua história. Talvez hoje você se sinta na prisão, enfrentando uma situação injusta, mas não perca a fé. O seu palácio pode estar mais perto do que você imagina. Não pare de crer, porque o tempo de Deus é sempre perfeito. Se essa história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, escreva aqui nos comentários: "Eu confio no plano de Deus." Sua declaração pode inspirar outra pessoa. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio da nossa série Heróis da Fé. Cada vídeo é um lembrete de que a fé tem o poder de mudar tudo. Obrigado por assistir e até a próxima.